por intermédio da sua palavra e do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Pode sentar, irmãos. O cara aí no passe. Alguém está feliz nesta manhã? Aleluia. Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida e a saúde que Deus me dá. Deus é maravilhoso. E também quero louvar a Deus pela vida da minha família e também da minha esposa. Em nome de Jesus. Aleluia. E também quero agradecer a Deus pela vida dos jovens. Em nome de Jesus. Aleluia. Também quero louvar a Deus pela vida das mães. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. As mães são lindas. Vocês são importantes. Porque sempre no ministério de Jesus havia lá mulheres. Mulheres de Deus. Mulheres que serviam a Cristo Jesus. Até hoje temos também essas mulheres. Em nome de Jesus. Aleluia. E também temos pais que servem a Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Ainda temos Manda Pedro. Temos também João atualmente. Aleluia. Aplauso para os pais. Não sei onde começar. Mas também quero agradecer a Deus pela alguém muito especial desta casa. Também quero louvar a Deus pela vida do apóstolo. Aplauso para ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmão Cardoso, estou pedindo de trazer aquele plástico. O que eu quero trazer é que não se escandaliza com a imagem que está aí. Também não é escândalo, não. Só que não interpreta mal a imagem que está aí. Pode segurar, tira. Todos estamos a ver aqui esse quadro, né? Amém. Estou pedindo um jovem, pode uma mãe ou um pai, para vir aqui à frente. Vem aqui à frente aqui. Nesse quadro, está a ver o quê? Irmã Graça. Estou a ver uma mãe segurando um filho e algumas pessoas com roupa branca. Ok. Geraldo, você vem aqui, vem desse lado aqui. Desse lado. Está a ver o quê? Que imagem você está a ver? Estou a ver uma mãe com um filho. Com um filho só? Sim. Aquelas pessoas não estão a ser vistas? Não estou a ver. Amém? Ok. Dá a irmã paciência para observar essa imagem. Está a ver como, mamãe? Estou a ver uma mulher assegurando um bebê. Ok? Aqui, afasta mais assim. Como está a ver? Estou a ver uma mulher assegurando um bebê. Ao redor tem umas pessoas com roupa branca. Ok. Acho que todos viram, né? Amém. Deu para ver? Amém. Amém. Pode guardar, irmão. Chengeta yenyu. Essa imagem aqui, Kunati tsoka mwana upo.
Não importa, dizem que é a imagem de Mãe Maria, mas não é Mãe Maria. Mãe Maria não é nada de Mãe Maria. E também Jesus que é falado, não é esse, não. Jesus anotaram asiribo. Anjos também não são aqueles, não. Ngiroza zisirizo baizo. O que eu queria nessa imagem Zvandaida pakuratiziro. é o efeito que traz esse papel aí. Kupangidzira wakunoita pepa iyi. Nós vimos no mesmo lugar Taona panzvimbo imwe duas imagens. Taona maimashi mairi. Aleluia. Amen. Essas duas reflexões, Akuratidzira kuiri uko. é essa mesmo que eu queria. Ndokwandaidisisa uko. Aleluia. Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus Shova taenda pashoko ra Mwari. no livro de Apocalipse, Toenda kuna Apocalypse. capítulo 5, Pa5. Apocalipse. Capítulo 5. versículo 5 a 6. Apocalipse 5, começando no 5. E disse-me dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém. Aleluia. Podemos citar? Tokala hedu pasi. Aleluia. Jesus. Aperta a mão do seu irmão. Ubata maoko ameaguri pa pecho. Diga assim: como você vê Deus? Unaona sei com Mwari. Aleluia. Jesus. Como você vê Deus? Unomona sei com Mwari. Amado irmão, Amawadiwa. eu posso considerar essa ministração como parte B. Ndinotaura kuparidza kuti pachikamu A chichipiri. ministração que eu fiz fui um exemplo. Pane kuparidza wakaita akandopangidzira bedzi. Eu disse assim: Ndoti nós todos conhecemos aquele avião chamado jato. tese tinoziva avião inozi jato. Chamamos esse de jato, não sei o que é o nome dele, ou Boeing, tem esse nome aí. Jato zinozina maji. Aleluia. Jato. Amen. Aquele avião, quando está a voar, Avião kana iri mudenga. não vimos a essência dele, Atina tsikuionesesa. porque está muito longe Nokuti iri kure de nós. kuna isusu. Até algum momento podemos ver como um ponto só. Panguva dzimwe tinoona iri unga kashiri hako kakandodaro. Olha o tamanho desse microfone. Otoona unga mikrofoni. Aleluia. Amen. Amém. Jesus. Mas quando aquele avião aterrissar no aeroporto, Avião yechidzika pa aeroporto. se nós sair aqui, Takabuda panapa. ir lá ver por perto, Toenda kuona nomadziso nós não vamos ver no mesmo tamanho que o microfone. Atichaoni kukura kwataita unga mikrofoni. Significa a distância que estava anterior. Zvinakutaura kuti pa distance yanga iri mashure uko. Ele estava a demonstrar o tamanho daquela coisa que nós estamos a ver. Yairatidzira zvataiona kukura kwechiro E chataiona. nós agora, quando nós aproximamos ao aeroporto, Tapadhuze tapa aeroporto. o avião nos parece mais grande. Avião takutoionesesa ihombe. Aleluia. Jesus. Porque a proximidade já é mais perto. Nokuti padhuze patiri papadhuzezve. Aleluia. Amen. Algum momento da forma que você vê Deus, Pane nguva dzimwe dzaunoona Mwari. depende da forma que você acredita Deus no seu coração. Zvinotoratidza manera aunotenda mumwoyo mako. Você pode dizer que Deus está muito longe. unoti Mwari uri kure. Ou Deus não é alguma coisa. O Mwari asiri Ou chinhu. Deus não existe. O Mwari hakuna. Isso refere àquilo que você é no seu coração. Zvinotaura izvo zviri mumwoyo mako. Quando você se aproxima com Deus, Wakaenda padhuze naMwari. você vai ver o tamanho real de Deus. Paunozonatsa kuona Significa que você se aproxima de Deus. paunoenda papedyo naMwari. Ele vai se revelar o tamanho dele. Panozvipangidzira ukuru hwake. Ele vai se demonstrar o tamanho dele. Panopangidzira ukuru. Quando o seu coração está longe Mwoyo wako uri kure. da presença dele. Pauwepo waMwari. Aleluia. Jesus. Amém. Amen. A imagem que nós acabamos de ver aqui Chiratidziro chataona apa estava a refletir duas formas. chaitaura
Já vi outro tipo de papel que reflete 4, 5 imagens. Há muito tempo sai naquelas pastas de criança. Você depara para trás e via muitas imagens. E aqui a palavra de Deus nos fala sobre algo importante. De João, que foi revelado quando estava na ilha de Patmos. A Bíblia nos fala que esse homem chamado João é um dos discípulos de Jesus. Ele foi tentado. Ele passou por muitas tribulações. Chegou, segundo a história, chegou ao ponto de ser colocado num tambor de azeite. E a história nos fala de que ele não foi queimado. Porque aquele azeite era fervente. E nos discípulos de Jesus, é o único discípulo que não foi martirizado. Quando falamos de ser mártir, significa ser assassinado. João não morreu por ser matado, não. Ele morreu por idade avançada. Porque a Bíblia, segundo a história, diz que ele foi levado para a ilha de Patmos. E ele foi tirado vistas. Nesta parte que ele escreveu é Apocalipse. Ele escreveu sendo seco mesmo. Aleluia. Jesus. Amém. Quando falamos de João, é diferente daquele João Batista. Esse é o João, discípulo de Jesus. Porque na Bíblia existem pessoas que têm nomes semelhantes. Você pode ler e dizer que João, pai de Jesus, José, pai de Jesus, o mesmo José, aquele que foi para o Egito e foi governador. Aleluia. Jesus. Amém. Então, a palavra de Deus nos fala, ele estando na ilha de Patmos, ele é revelado algo tremendo na parte de Deus. E a palavra de Deus nos fala, ele foi dito com Deus, primeiramente para enviar as 7 cartas às igrejas. Depois de passar essas 7 cartas da igreja, a palavra de Deus nos fala que ele ouviu uma voz que já foi se revelado acerca das igrejas. Agora sobre para cá. Aleluia. Jesus. Significa, antes dessas coisas que ele foi revelado, antes de subir ao céu, a Bíblia diz que ele foi dito sobre para aqui. E ele mesmo diz assim, e foi arrebatado no Espírito. Aleluia. Jesus. E ele viu coisas tremendas da parte de Deus. A parte que nós acabamos de ler, a Bíblia nos fala que ele viu um livro. Porque o livro estava escrito por dentro e por fora. E também estava selado por dentro e por fora. Aleluia. Jesus. E a Bíblia nos fala, foi procurado para que possa abrir este livro e exaltar os seus selos. Mas estava selado. Quando diz que selado, significa estava trancado. Por dentro e por fora. Aleluia. Jesus. E não foi achado no céu, na terra, nem debaixo da terra. Aleluia. Amém. A Bíblia nos fala de que João chorou. Como é possível não ser achado alguém que possa abrir este livro? Aleluia. Jesus. Então a palavra de Deus nos diz de que houve um ancião que estava vestido de branco, foi confortar a João. E ele disse assim, não chore, porque foi achado alguém, leão, shumba da tribo de Judá, rei de Jessé. Aleluia.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Foi achado onega que muno leal de tempo de chutar. E ona leal de rei de chasser. E era mambo chasser. A Bíblia nos diz, vai parecer que João reparou. Ai, João não aganadiça no trono. Akaona onde ele estava sendo falado. Vai taurico. E ele viu. Akaona cordeiro. Akaona para se fosse morto. A bungara cafa. Mas ele viveu. Mas ele era tirarama. E eu fico perturbado. E e nasceu no mesmo lugar. E pode ver o leão. Arguona e João. E era no mesmo lugar. Pode ver o cordeiro. Arguona baiana. Aleluia. Jesus. Já está entendendo aquela imagem que eu mostrei? No mesmo lugar. Estamos a ver. Mulher com bebê. E era muito mais anjos. A não tirou no mesmo lugar. A não tirou estamos a ver. Uma mulher. Muito mais somente com bebê. E aqui a palavra só para nos falar que o ancião vai fazer. Aí olha, leão do tempo de chutar. Olha, leão de chutar. Rai de GC. Rai de GC. Quando se diz Rai de GC, significa descendência de Davi. Aleluia. Amém. Porque foi prometido. Porque segundo o seu reino, vai nascer. Vai portar o raiz da sua geração. Esse mesmo será o rei. E o seu reinado será para todo sempre. Aleluia. Aleluia. No mesmo lugar. Vamos embora. A serviço de duas formas. Aleluia. Amém. Deus não tem forma. Se você procurar a forma de Deus, pode ver. Eu já vi muitos. Vai dizer assim: você está a adorar a Deus. Uma vez que esse Deus é branco, e você sendo negro, eu quero dizer assim: Jesus, se nascesse na África, seria branco ou seria negro? Já se fez essa pergunta? Se fosse nasceu na África, ele seria branco ou negro? Aleluia. Significa a pele de Jesus segundo o lugar que ele nasceu. Se ele nascesse negro lá, ele fugir. Aleluia. Jesus. Amém. Deus se revela em várias formas. Por isso, quando Deus se revelou a Moisés, quando ele perguntou para fala Deus, o que vou falar de você? E não da sua identidade. Eu vou falar para mim me perguntar se esse Deus é que forma mesmo. Deus disse assim: vai dizer, eu sou. O que você vê em mim? Já mudou na cuna em mim. Aleluia. Amém. Se eu dizer, Deus é quadrado. Se Deus um dia se revelar como um triângulo, você não vai aceitar. Aleluia. Jesus. Aleluia. Deus não tem forma. Se ler Apocalipse, veio ver João. A tentar descrever Deus, ele não conseguiu. Em todas formas. E no trono de Deus havia uma glória. Parece de diamante, parece de ouro, parece de esmeralda, parece de jaspe, parece de muita coisa. Parece verde, parece amarelo. Ele tentava em todas formas. Mas falsificaram uma forma. Aleluia. Amém. Por isso também não mudaram. Jesus Cristo, quando estava com os seus discípulos, depois de um dia pregar, quero perguntar aos meus discípulos como eles me veem. Aleluia. Yes. Ele disse assim: pessoa que estão fora me chama de alguém mesmo. Como eles me veem?
wanondiona kudini. Disseram assim, Domano, muita gente wakaona que vê, walokuona como João Batista. Ulichoni pa Batista que já tinha morrido. Não tem agafa. Muita gente wakaona que vê como Elia. Walokuona que agora ressuscitou. E não vamos outro que vê. Vamos não vamos dos profetas. Vamos profeta. Agora está bem. Ok, vai as pessoas que me vê assim. Não dona com vocês. E mesmo de país está ao pé. Por perto comigo mesmo. Aqui que eu sou no vocês. Me vê ou não comigo. Aleluia. Yes. Amém. Deus está falando agora. Maria está na presença onde você está. Pauliaba, de que forma você vê Deus? Não comigo. Aleluia. Jesus. Aleluia. Amém. Será que na sua vida Deus é pequeno? Paulinho agora Maria, mudugudugueiro. Aleluia. Jesus. Se você ver Deus, eu ainda não cuidado, como aquele fraco. Mario agatoneta está revelar da forma que você está longe dele. Maneira orgulhosa na Amém. Jesus. Ouvimos aqui a falar do crescimento espiritual. Crescimento espiritual é a proximidade que você tem com Deus. Quando falamos de a proximidade com Deus, nós estamos a falar de distância física. Estamos a falar da intimidade que você tem. A sua amizade. Cristo. A posição da sua fé. Aleluia. Jesus. É que determina a distância com Deus. É que determina o ponto que você vê Deus. Se você ainda vê Deus como se estivesse longe dos seus problemas, como se estivesse longe da sua vida, é a imagem que você está vendo. Aleluia. Mas no mesmo Deus, você mesmo, quando se aproximar, você pode ver Ele é todo-poderoso. Por isso eu te digo assim, se Deus é o sou, significa, ele está dizendo assim, eu sou a salvação, eu sou a cura, eu sou a purificação, eu sou aquele que levanta, aquele que sara, aquele que santifica, aquele que justifica, ele que é. Por isso ele não acrescentou outra coisa. É para você acrescentar sozinho. Aquilo que ele é na sua vida. Se ele é salvação, se eu colocar Deus a salvação para a minha vida, ele vai se demonstrar. Eu me agrado com Davi. Ele disse assim em Salmos: eu conheço o homem, confio em Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Aleluia. Significa Davi chegou ao ponto de ser perseguido. Deus que Deus não desampara. Amigos saíram, família saíram, alguns pais saíram, mas Deus permaneceu. Jesus. Significa Davi. Ele estava perto um ponto. Talvez ele confiava nos pais. Os pais se abandonaram. Talvez confiou nos amigos. Se abandonaram. Confiou em vizinhos. Vizinhos se abandonaram. Confiou em homem. Confiou em vocês. Vai te abandonar. Pode confiar em pastor. Vai te abandonar. Mas Deus não vai te abandonar. Yes. Aleluia. Vê Deus num ponto elevado. Vê Deus num ponto elevado na sua vida. Quando vê o homem num ponto elevado, vai decepcionar. Aleluia. Aleluia. Para o ancião, viu Cristo Jesus. Agora Cristo Jesus como leão. Agora sereia governa. Ele viu. Porque estava lá no céu. Como algo supremo. Todas as coisas. Para João. Ele queria um Salvador. Apareceu no trono. O roteiro. Que resgatou. O mundo.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Deus que nesta manhã, Deus se refere em várias formas. É o mundo que você, onde você vai parar. A sua fé não vai ser abalada. Da forma que você vê Cristo, será tremenda em sua família. Da forma que você vai ver Cristo, ninguém vai se tirar. Da forma que você tiver Deus, você vai dizer que não. Meu Deus é poderoso. Meu Deus se manifesta. Aquele que salva. Meu Deus se revela. Aquele que cura. Meu Deus se revela. Aquele que levanta. Ele não se usa. Yes. Deus nesta manhã, quer te levar, quer te levar a uma dimensão onde você estiver e ver Deus. Pessoas já falaram à toa, estão brincando com meu Deus. Deus, quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, amém. Meu Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia nos fala, Jesus quando ressuscitou, os discípulos estavam desamparados. A orar numa casa dessa, fechar as portas, no meio dos romanos. Jesus diz assim, se eu aparecer para esses homens e bater porta, não vão abrir. Tudo que tem medo, não é Deus que aparece. Não que bate só não. Ele só te aparecer. Cristo apareceu. Isso confessa, mas a paz do Senhor esteja convosco. Escuta só. Escuta só. É Deus que aparece com entendimento. Ele pode te revela. Seu coração ferve. E ele diz assim: alguns homens, quando Jesus ressuscitou, e ele estava saindo na cidade, ele estava caminhando para falar de Jesus. Cristo morreu. Já não há nada. Nós já não para o homem. Jesus já apareceu. Essa notícia, amigos. Agora fala de quem? Nós estamos falando de Jesus. Parece Jesus. Vocês dessa cidade, mas eu não estou filho de seu homem. Ele foi morto. Ele disse assim, amigos, nós já vos falaram. Ele começou a pregar para ele. A Bíblia diz assim, onde seus coração começaram a ferver. Ao ponto de dizer assim, não pode ir. Vão espetar. É noite. Vamos ficar juntos. A Bíblia diz assim, quando estavam na mesa, a bater pão, a palavra de Deus diz assim, e ela pensou, quando fecharam a vista, abriram Cristo já no chão. Aleluia. Aleluia. Jesus. Aleluia. Amém. Nosso Deus é Deus que aparece e desaparece. É Deus que aparece e desaparece. Aleluia. Jesus. Deus quer te levar a outra dimensão. Uma pessoa vão te falar. Essa coisa já não é normal. Para o homem, tudo que aquilo que vê que isso aqui não é normal, já não é normal. O homem, vê, parece que Deus é muito fraco. Toda coisa é curandeira. Estão a ver, estão a orar assim. Já ocupa isso. Já que ele é um endemoniado, vive no mercado, vive em diabo, o pensamento dele está perturbado. No pensamento dele, tudo é curandeiro. Irmão, o nosso Deus, isso não é Deus que abençoa. Pode me te levar numa dimensão é que as pessoas vão ficar perturbadas. Aleluia, Jesus, aleluia, amém. Deus, quer te levar o entendimento de Cristo. Vocês disparar para explicar a quem ele vai te ver. E ela não aparece. Irmão, há uma dimensão que você chega a um entendimento. Quando fala sobre Estevão, Estevão é homem que não via Deus de uma forma diferente. Estevão, onde ele parava para pregar, só aparece dele. Chama do anjo. Não era preciso anjo aparecer.
Bíblia não diz assim. Vai pensar agora pregava. Aí sumira. Ninguém resistia a sua palavra. Apana wangu aikana. Ninguém. Apana. Por quê? Quem? Da forma que ele via Deus. Maneira aí até no dia da sua morte. Ali é para o favor. Diz assim. Para nós se ele deparar o céu. Agora mulher que já viu Deus. Não deparar assim, vir e dizer que já viu Deus. Não é mais chapa. Deparar mesmo assim, desaparecer chapa. Olha, mas tem uma chapa. Ver Deus de verdade. Aleluia. Yes. Aleluia. Deus quer fazer algo em ti. Que você vai ter um temor. Irmãos, não há coisa mais tremenda de que ver coisa de Deus. Apenas se hoje não tem dimensão. Depende da forma que você se aproxima. Ele te dá a imagem daquilo que ele é. Aleluia. Jesus. A Bíblia não fala sobre Jacó. Depois dele fazer um juramento, que meu Deus, quando me abençoar, me tirar desta casa e me dar de beber, de comer, eu vou te glorificar. Deus disse, está bom. Não tem problema. Me fez uma promessa. Eu quero te aparecer em você. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz que lhe apareceu um anjo no vale de Jaboque. A Bíblia diz assim. Aquele anjo, ele lutou com ele. Aleluia. Yes. A Bíblia, primeiramente escrito, diz assim. Lutou com um homem. Porque anjo, tem capacidade de se materializar. Aleluia. Anjo. Às vezes nós quando pensamos em anjo, pensamos em asa. É isso que nós pensamos. Mas para Abraão, anjos não apareceram com asa. A Bíblia diz que apareceram homens. 3. Parecia muito longe. Abraão chamou. Chegaram em casa dele, lavou os pés, comeram também. Significa anjo, não espírito sim. Ele pode se vestir com o corpo, ser um homem normal, aparecer para você. Aleluia. Jesus. Aleluia. Então, fica alerta. Anjos, está aí com você. Aleluia. Anjos, não é novidade não. É estado com você. Só depende da forma que ele aparece. Anjos estão aqui como espírito. Podemos dizer assim. E também pode estar aqui como visitante. Nós pensamos que é visita. Aleluia. Jesus. Amém. Então, amado irmão, e a Paulo fala assim, também o mesmo Jacó, e apareceu anjos também. A Bíblia quando lê, diz assim, antes de ir em casa do seu sogro, a Bíblia diz que ele dormiu num lugar, e que naquele lugar subiu uma escada, tocava o céu, e anjos subiam e desciam. Aleluia. Jesus. Quando ele levantou, qual terrível este lugar. Aleluia. Jesus. Significa Deus também terrível. O dia que Deus te der visão de anjo, irmão, não vai dormir você. No dia que Deus te revelar aquilo que ele é algo tremendo. Muitas pessoas temem coisas do mundo, não temem a Deus. Mas amado irmão, te falo assim, se aproxima de Deus cada vez mais. Ele vai te revelar de uma forma tremenda. Deus quando te revela, não é para o mal não, é para o seu próprio bem. Aleluia. Jesus. Aleluia. Então veja Deus. Eu posso dizer assim, em 3D. Em 3D. Aquilo que nós falamos 3D. A Bíblia fala assim.
Todas as coisas que nós estamos a ter aqui no mundo é uma cópia de coisas que está no céu. Aleluia. Nem carro que nós estamos andando com ele aqui. Nós temos carro de roda de borracha. Pergunta para Elia. Esse carro ele passou em frente dele. Aleluia. Amém. Carro de fogo. Carro de moto. Nem cientista não vão fabricar. Aleluia. Yes. Amém. Amém. Visão. Depende da forma, da maneira que se aproxima de Deus. Aleluia. Jesus. Amém. Amém. Se você precisar Deus da salvação, Ele é da salvação. Se você fica nessa posição, ora Deus me salva. Muitas das vezes nós falamos de salvação. Eu quero ser salvo do que mesmo? De quê? Queremos ser salvos com Cristo. Aquele lá do mundo, você pode chegar e evangelizar e dizer que, irmão, você precisa ser salvo. Ele vai dizer que eu tenho tudo, quer ser salvo do quê? Aleluia. Amém. Jesus. A salvação dita é que a nossa vida já é uma vida perturbada. O homem não nasceu para viver quanto tempo? Por causa da decadência do homem ou da queda, ele perdeu a essência da vida. Por isso, se você ler a Bíblia, vai ver há um homem que viveu mais 900 e tal. E hoje a nossa vida está durando quanto tempo? Significa que depois da queda do Abraão, o homem está sendo como um pano que está perdendo qualidade. Amém. Amém. Chegará um ponto de que o tempo vai te dar da presença de Cristo de fechar a salvação. Esta salvação, o homem foi feito para viver eternamente. Amém. Jesus. Por entendimento do pecado, o homem foi encurtado. Amém. Jesus. Aleluia. Amém. Então, a salvação é a participação de Cristo em sua vida. Se você não tem Cristo, significa há uma parte de você que não tem. Perdeste qualidade da essência da vida. Aleluia. Amém. 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 Então, a salvação dita, a Bíblia fala, este mundo vai passar. Tudo. Jesse, chapeira. Tudo vai acabar. Mas há uma outra vida. Mas adquirir esta vida depende da forma que você receba Cristo. E esse método de Cristo entrar na sua vida, ele vai resgatar a essência da vida que estava perdida. Para você ser participante da vida que vai vir. Aleluia. Jesus. Então, a forma que você vê, Deus, é que vai te elevar para ver a dimensão de Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Jesus. Amém. 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 E essa é a palavra que eu tinha com os irmãos. De que forma você vê Deus? Eu digo assim, Deus não gosta de pessoas que mentem. Está a ver chávena de chave? Você coloca a quantidade de açúcar que você quiser. Amém. Amém. Deus não quer crente que se entrega pouco
uma parte não. Amém. Amém. Se você se entrega aqui, até aqui eu posso fazer, aqui não. Você está longe de Deus. Você está a ver Deus num ponto muito longe. Mas quando Deus, se você se aproximar na totalidade, Ele vai te revelar numa outra imagem. É outras dimensões espirituais. Nós ouvimos aqui dimensões espirituais. Criança espiritual, jovem cristão, adulto espiritual. Não significa idade, não. Isso não tem nada a ver com idade. Vai ter a ver com a proximidade que você tem. Se você tiver uma intimidade menor, você é criança. Se você ser um pouco mais, é jovem, porque em algum momento você pode recuar. Mas quando é adulto espiritual, você já tem armaduras espirituais. Você vai estar firme num ponto em que você vai ver Deus em todas as formas. Aleluia. Jesus. Aleluia. Amém. Você vai ver Deus em todas as dimensões espirituais. Aleluia. Jesus. Então, peço à igreja do Senhor, coloca-se de pé. Queremos orar esta manhã. Deus possa se manifestar em outra dimensão na sua vida. Aleluia. Aleluia. Deus quer te fazer crescer no entendimento, na visão, até na sua boca. Porque aquilo que você fala determina também aquilo da forma que você vê Deus. Tem coisas que você não consegue explicar, porque o seu entendimento ainda não chegou naquela dimensão. Então nesta manhã queremos orar, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, Ele vai dar. Queremos orar nesta manhã, Deus que revelou a muitos, nos revela também. Queremos obedecer a tua essência nesta manhã. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Obrigado, Jesus. Nosso Deus é Deus poderoso. Pai, nesta tarde, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, Jesus. Pai, nos dê, Senhor Jesus, outra dimensão, Senhor Pai, é ver a tua glória na sua manifestação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, no entendimento da palavra, da forma que nós vivemos, da forma que nós acreditamos, da forma que nós cremos, Pai, na sua salvação. Pai, louvado seja o teu nome. Pai da glória, Senhor, abra o olho do entendimento. Pai, em nome de Jesus. Pai, nessa igreja, Pai, seja a igreja crescida. Em nome de Jesus Cristo, a igreja que resiste. Pai da glória, Senhor, que conhece a sua obra. Pai da glória, Senhor, que conhece os teus caminhos. Oh, glória a Jesus. Glória ao santo nome. Glória ao Rei da paz. Glória ao Todo-Poderoso. Glória ao Santo.